Amigos e amigas, vamos a mais uma edição do Web Jornal do Paulo Maciel. Seu informativo aqui nos meus endereços telemáticos. Temos o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel. Você que acessa meus endereços, um grande abraço. Edição de 26 de setembro de 2023, terça-feira. Olha, a Igreja Original de Cristo, a Igreja Católica Apostólica Romana, tem como santos de devoção estes principais: São Paulo VI, São Cosme e Damião, São Euseário, e vivencia a 25ª semana do tempo comum. Setembro, nós estamos ainda em setembro, né? Indo para o final. É o 9º mês do ano com 30 dias, é o mês da Bíblia. Tem várias comemorações. A independência do Brasil, veterinário é administrador de empresas, musicoterapeuta. Neste mês comemora-se também o transportador rodoviário de carga, símbolos nacionais, TV brasileira, ortopedista, engenheiro químico, Dia da árvore, do fazendeiro, do mal de Alzheimer, do técnico agropecuário, do contador e mundial sem carro, do soldador da Bíblia, do rádio, da radiodifusão. Comemora-se também o Dia do Trânsito, Dia Internacional do Farmacêutico, da música popular brasileira, do anunciante, do paraquedista, Mundial do Coração, da secretária. E está vigendo a estação do ano da primavera, né? Primavera que já começou, né? Primavera brasileira começou, para quem não sabe, no último sábado. Eu vou falar daqui a pouco sobre isso, tá? Vou dar detalhes sobre a primavera, porque a primavera já é um prenúncio do verão, né? Então, tem gente que gosta da primavera justamente por isso, por ser um tempo mais livre, mais tranquilo, dá para frequentar a praia, né? Então, vamos lá, né? Começou às 3h50 do dia 23, ok? Começou no dia 23, deixa eu passar para vocês, eu estou fazendo até a redação ao vivo. Começou às 3h50 do dia 23 do 9, 23 de setembro. Ok? É isso mesmo? Então vamos lá. Agora vamos aos indicadores da economia. Vamos lá, porque é importante passar esses números. O salário mínimo nacional vale R$ 1.320, a taxa Selic 12,75% ao ano, divulgada pelo Copom do Banco Central. Inflação dos últimos 12 meses, medida pelo IPCA do IBGE, 4,61%, também divulgada pelo Banco Central. Olha, nesta terça-feira, a fase da Lua é quarto crescente, começou no dia 22, estão se passando 269 dias do ano, faltando 96 para terminar 2023. O que temos mais aqui? Sim, é o Dia Nacional do Surdo, Dia Internacional ou Interamericano das Relações Públicas, Dia Internacional para a Eliminação Total das Armas Nucleares, Dia Mundial da Contracepção, Dia dos Primos. Gente, tem Dia Mundial da Contracepção, pelo amor de Deus, a sociedade, né? Vamos à missa. Missa programada para esta terça-feira, 26 de setembro de 2023, às 19 horas, na Paróquia Central de Colatina. Celebração eucarística presidida pelo padre David José Langa Lopes, na Catedral Sagrado Coração de Jesus. Às 19 horas haverá reunião do Conselho da Igreja, o CPP, na Secretaria. Olha, chances também para trabalhar em Colatina, você deve procurar o Cine, hein?
A agência do Sistema Nacional de Emprego, SINE, divulga sempre no painel, no mural externo, as oportunidades de trabalho disponíveis nas empresas da região. São vagas para atividades variadas. A repartição pública intermedia a contratação. Os interessados podem ligar para o telefone 0 operadora 27 3721 7102 ou então comparecer fisicamente. O endereço físico é Avenida Getúlio Vargas, número 98, no centro de Colatina. É importante você ir presencialmente, né? Verificar se há condição de você entrar numa firma, quem sabe. Vamos à cotação do café, principal commodity agrícola capixaba, no Centro de Comércio de Café de Vitória, no Espírito Santo, dia 22 de setembro. O Arábica Bebida Dura fechou valendo R$ 757. O Arábica Bebida Rio, 708. E o Conilon Bica Corrida tipo 7, R$ 612. O dólar fechou em baixa de 0,06%, praticamente estável, cotado a R$ 4,93. Já a Bolsa de Valores teve baixa de 0,14% a 115.984 pontos. Loteria de números, a Mega Sena é a principal loteria oficial, né, pública. O próximo concurso é o número 2637, ocorre nesta terça-feira, dia 26 de setembro de 2023. A estimativa de prêmio é de 3 milhões. As apostas podem ser efetuadas nas lotéricas ou então pela internet. A aposta mais simples, com 6 dezenas, custa R$ 5,00, que é o valor novo, após o aumento de mais de 10% nessa gestão petista que está aí, no dia 30 de abril de 2023. Além de aumentar o valor em mais de 10% da aposta mínima, eles introduziram mais um dia de sorteio. Era quarta e sábado, agora é terça, quinta e sábado. Olha, no último teste, o concurso 2636 da Mega Sena, realizado no sábado, dia 23 de setembro, houve apenas uma aposta ganhadora na faixa de 6 dezenas. O ganhador é de Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso. E ele tem direito ao prêmio de R$ 40.435.000. Os números sorteados foram 05, 16, 38, 42, 43 e 48. A quina da Mega Sena teve 49 ganhadores. Cada um recebe mais de R$ 74.400. Os 4.597 acertadores da quadra podem retirar R$ 1.133. A arrecadação total somou R$ 63.286.000. Atenção a você que acompanha meus endereços telemáticos, @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919. Aborto no STF, no Supremo, gera polêmica e haverá manifestações contra, hein? Atenção, o povo brasileiro está se organizando novamente. O Supremo Tribunal Federal, STF, vai mesmo julgar a liberação do aborto até 12 semanas, que correspondem a 3 meses de gravidez. Será em sessão presencial. Essa descriminalização é uma reivindicação, gente, olha só. É uma reivindicação de partido de extrema esquerda, chamado aí PSOL, que não é a maioria no legislativo, é minoria. A maior parte da sociedade brasileira, segundo alguns analistas, é contra a liberação do aborto. A Igreja Católica e outras cristãs também são contra o aborto e a favor da vida desde a concepção. Já há movimentação de setores da sociedade para fazer manifestações contra a autorização de aborto pelo STF. A presidente da Corte Superior, Rosa Weber, antes de se aposentar, já se posicionou em 22 de setembro de 2023 a favor do aborto. Olha, uma mulher, hein? Posicionou a favor.
Estão sendo programados protestos nas ruas para o dia 12 de outubro, que é o dia das crianças e o dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. Brasil tem mais de 400 mil empresas falidas em 6 meses de gestão petista em 2023. Mais de 400 mil empresas faliram no Brasil, ou seja, encerraram as atividades no primeiro semestre de 2023. Na verdade, foram 427.934 micro, pequenas e médias, além de grandes empresas fechadas. O levantamento aponta que o fechamento das firmas é mais frequente do que a abertura. Morre ex-presidente da Itália. Foi tornado público o falecimento do ex-presidente da Itália, Giorgio Napolitano, de 98 anos de idade. Personalidades diversas lamentaram a morte do político, que recebeu uma homenagem póstuma também do Vaticano. Napolitano era símbolo do comportamento moderado. Ele era símbolo da estabilidade por causa de suas posições moderadas. Mídias repercutiram a notícia em todo o mundo. Explosão de panela provoca incêndio em Vitória. A explosão de uma panela de pressão causou um incêndio em imóvel de Vitória. Integrantes do Corpo de Bombeiros foram para o local a fim de combater e debelar o fogo. Superdroga mata dezenas diariamente nos Estados Unidos e já apareceu no Espírito Santo. Olha que coisa, gente. Uma nova onda de consumo da superdroga fentanil atinge fortemente os Estados Unidos, provocando muitas mortes. Há uma espécie de epidemia e infiltração do potente narcótico nas comunidades e as overdoses acabam ceifando vidas. São dezenas de mortes diariamente por causa, principalmente, do consumo da substância entorpecente. O estudo é da Universidade da Califórnia, em Los Angeles. A droga é um opioide para dores intensas, 50% mais potente que a heroína e 100 vezes mais potente que a morfina. Ela passou a ser fabricada e vendida por traficantes. Apenas 2 miligramas podem levar à morte. Ampolas do anestésico já foram encontradas no estado do Espírito Santo, aqui no Brasil, necessitando de mais controle. Olha, já houve morte no território capixaba por causa do consumo desse tóxico. Só Deus na causa, hein? Deus defenda os viciados, os dependentes. Minha saudação a você que acompanha meus endereços eletrônicos. Tem o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, endereço geral Paulo Roberto Maciel Maciel. Quero falar para vocês sobre as manifestações da Igreja Católica contra a possibilidade do aborto. Padre faz pronunciamento em tom enfático contra o aborto em Colatina. Atenção! Em vista de uma ação de pequeno partido de extrema esquerda tramitando no Supremo Tribunal Federal, STF, com possibilidade de ser aprovada autorizando o aborto com até 3 meses de gravidez, o padre José Valdeci Romão fez veemente apelo contra a medida e diz que quem apoia o aborto está automaticamente excomungado da Igreja Católica. O clérigo católico de Colatina, paróquia Sagrado Coração de Jesus, pediu que os fiéis dobrem os joelhos para que o aborto não seja aprovado, sugerindo a oração do terço e outras orações, pedindo pela vida dos inocentes, pelo seu direito à vida. Enfatizou que 90% da população brasileira é contra o aborto. Ele cobrou também a aprovação no Congresso Nacional do Estatuto do Nascituro, que irá proteger a sua vida desde a concepção. Ao fim da missa das 19 horas do dia 23 de setembro, na Catedral de Colatina, o padre Valdeci mandou distribuir um informativo sobre o tema "Eis os dizeres
do impresso. Diga não ao aborto. O que é aborto? O aborto é a matança cruel de bebês dentro do útero. Quando a criança começa, a vida da criança começa? É uma pergunta muito frequente. Quando a vida começa? A vida começa na fecundação, conforme os cientistas que estudam o desenvolvimento humano. Então, começa na fecundação. É na fecundação que se inicia o desenvolvimento humano. Como é feito o aborto? Existem vários métodos. Alguns envenenam o bebê, outros matam-no desnutrido, vários esquartejam o bebê e, por fim, ele é retirado por um aspirador muito mais potente do que o utilizado domiciliarmente. Quais as consequências do aborto? O aborto pode levar à perfuração do útero, infecção, hemorragias, câncer de útero e câncer de mama, infertilidade, depressão, ansiedade, síndrome do pânico e várias outras doenças. ADPF 442. A ADPF 442 pede para que o STF descriminalize o aborto até os 3 meses de gravidez. Aí a igreja pede para assinar a petição contra essa ADPF 442. Na homilia, analisando a parábola de Jesus, na qual o dono da vinha paga o mesmo valor a trabalhadores chamados no início e no fim do dia, o sacerdote disse que a palavra nos convida a descobrir em Deus, cujos pensamentos estão muito acima dos nossos, um ser superior que nos suplanta em tudo. Então nós temos que reconhecer que Deus é um ser superior que nos suplanta de todas as maneiras. Na lógica humana, os que trabalharam o dia inteiro na vinha teriam o direito de receber mais. Fazendo uma analogia com o reino de Deus, o padre Valdeci explica que o cristão que se converteu agora tem o mesmo direito que o convertido anteriormente, há muito tempo. O pagão que aderiu ao projeto de Deus tem o mesmo direito que o judeu, que foi o povo escolhido anteriormente, bem lá atrás. Acrescentou que Deus nos concedeu muito mais do que precisamos ou merecemos, e por isso devemos, como diz o apóstolo São Paulo, viver à altura do Evangelho de Cristo, ou seja, praticando a caridade fraterna, fazendo o bem sem olhar a quem. E o destino final é único: sermos salvos em Cristo Jesus. Temos também uma outra reflexão. Parábola dos trabalhadores da vinha. Deus não se cansa de buscar os filhos perdidos. É uma outra reflexão via Rede Vida de televisão. Esse canal transmitiu às 7 horas de domingo, dia 24 de setembro de 2023, a Santa Missa, diretamente da Igreja Santuário do Senhor Bom Jesus de Iguape, no interior de São Paulo. 2 padres concelebraram o apoio à evangelização para a transmissão televisiva é do empresário Sidney Oliveira. Quero parabenizar esse empresário porque ele ajuda a divulgar o Evangelho de Cristo Jesus. Ele é proprietário da rede de farmácias Ultra Farma. Então, quem dera se outros empresários também seguissem o exemplo. Na homilia, o padre Manocar Dós disse que a Igreja Católica comemora o Dia da Bíblia no domingo. Comemorou, o Dia da Bíblia no domingo, 24 de setembro, no último domingo de setembro. E recomendou aos fiéis a leitura da carta de São Paulo aos Efésios, como espiritualidade para a vida nesse mês da Bíblia. Sobre a parábola do patrão da vinha, que paga o mesmo valor aos trabalhadores chamados de madrugada ou no fim da tarde, o sacerdote disse que o Evangelho fala que todos nós somos trabalhadores nesse mundo. Ou seja, não somos donos de nada. Somos filhos e filhas de Deus nesta vinha que é o mundo. Ele não se cansa, Deus não se cansa de buscar os seus filhos, indo às ruas e praças, buscar as pessoas que estão perdidas.
Ele alertou que Jesus pode entrar em nossa vida a qualquer momento e devemos estar disponíveis para acolhê-lo. Lembrou ainda dos operários chamados primeiramente, que reclamaram por receberem o mesmo que os chamados por último. Isso significa ciúme e inveja. Essa reclamação significa isso. O ciúme, a inveja, existiu no passado e existe ainda hoje nos grupos, entre as pessoas. Uns pensam que são melhores que outros, que têm mais privilégios, buscam méritos, mas todos são iguais para Deus. Na família também é assim. Os pais amam igualmente seus filhos, como Deus nos ama igualmente. É preciso não deixar o pecado do ciúme, da inveja, tomar conta da vida, pois isso acaba com a família, acaba com a comunidade. Vamos pensar nisso, hein? Olha a minha saudação para você que acompanha meus endereços na internet. Endereços telemáticos, o principal acesso é @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919. Aí tem o YouTube, Paulo Roberto Maciel, Maciel, facebook.com/, Paulo Maciel da rádio, blog, repórterpaulomaciel.blogspot.com. Instagram, Paulo Roberto Maciel 6 barra. Notícia importante para os São Paulinos. Olha, parabéns São Paulinos. São Paulo campeão da Copa do Brasil 2023. O jogaço, né? Jogo muito bonito no domingo. Flamengo e São Paulo Futebol Clube disputaram a final da Copa do Brasil no domingo, 24 de setembro de 2023, no estádio Morumbi, em São Paulo, capital. O resultado foi de 1-1, o que deu o título aos São Paulinos, comandados pelo técnico Dorival Júnior. Salve o tricolor paulista! É o que mais se ouvia após a conquista na execução do hino do clube paulistano. Salve o tricolor paulista! Eu sou flamenguista, mas a gente tem que, né, ser esportista. Ganhou, vamos seguir em frente. O Flamengo é vice-campeão da Copa do Brasil. E vale dizer que mais de 63 mil pagantes compareceram à famosa Praça de Esportes do São Paulo. Na primeira partida no Maracanã, no Rio de Janeiro, a capital fluminense, os rubro-negros perderam de 1-0 no dia 17 de setembro de 2023. Por isso, então, com esse empate no dia 24, São Paulo é o campeão. Merecidamente, né? Ganhou uma fora de casa, empatou a outra no seu domicílio. Parabéns, São Paulo, pelo título de campeão da Copa do Brasil 2023. Parabéns! Meu abraço para você que acessa meus endereços na internet. Instagram, Paulo Roberto Maciel 6 barra. Endereço geral, @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919. Comentário, opinião. Brasil 2023. Parece que vivemos um pesadelo. Você não sente isso, não? Parece que vivemos um pesadelo conjuntural. Alienação geral. Olha, maconha, aborto, corruptos no poder, extrema esquerda, comunismo, perseguição ideológica aos moderados, submissão legislativa, esquerdofrênicos no comando, povo acuado, agentes públicos aparelhados, liberação de bandidos, fim de combate à corrupção, penas desproporcionais em ações de afogadilho, gestão central querendo criminalizar opositores, fim do marco legal da agricultura, alianças com regimes totalitários comunistas, crime avançando, criação de mais e mais cargos públicos, criação de mais e mais impostos,
ampliação da agenda homoafetiva, desrespeito à maioria. Tudo isso está acontecendo. Tem mais, desrespeito à família natural. Desse jeito a família vai acabar. Do jeito que estão agindo aí. Gastos públicos crescendo, pseudo-líder fazendo o que quer, mídias velhacas perseverando, continuando com suas notícias tendenciosas. Parece que o Brasil vive um pesadelo e tem os seguidores do mal enaltecendo. São uns robôs inconsequentes e sem Deus no coração. Foram doutrinados pelo gramscismo e seguem a cartilha direitinho, como paus mandados. E enquanto isso, o esquerdista mor, o que ele faz? Passeia com a dama da vez, ostentando com dinheiro público. Todo mundo está vendo isso. Apesar de ele estar podre de rico. Mas vai ostentar com dinheiro público. E os babacas doentes, fabianistas, perdidos e companhia, aplaudindo. É uma vergonha, né? Realmente. Parece mesmo um pesadelo. Parece que isso uma hora vai acabar. Porque pesadelo acaba, né? Parece que uma hora isso vai parar. Parece que a qualquer momento haverá um basta, pois os ditos de Rui Barbosa sobre desonestidade estão a cada dia mais atualíssimos. Parece que Deus agirá agora, já. Vamos pedir? São Rafael, protetor do Brasil, rogai por nós. Nossa Senhora, padroeira do Brasil, rogai por nós. Nossa Senhora desatadora dos nós, intercedei por nós. Baixas acontecerão. Gente. Baixas acontecerão. Baixas acontecerão. Baixas acontecerão. Minha saudação para você que acompanha o endereço facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, ou então Paulo Roberto Maciel Maciel. Problemas no trânsito brasileiro afetam o trabalho. A Confederação Nacional da Indústria, CNI, tornou pública uma pesquisa demonstrando que 32% dos brasileiros que vivem nas grandes cidades já recusaram uma oferta de emprego devido aos problemas que teriam que enfrentar no trânsito a fim de chegar ao local do serviço. Conforme os dados, 8% dos brasileiros passam mais de 3 horas diariamente em trânsito com lentidão e 10% trocaram de emprego por causa das dificuldades nas vias urbanas para chegar ao trabalho. Grupo de senadores ensaia a reação contra medidas do STF. Será? Você acredita? Eu só acredito vendo. Sob a justificativa da invasão das prerrogativas do Poder Legislativo, líderes do Senado preparam uma proposta, ou melhor, uma resposta a julgamentos que estão na pauta do Supremo Tribunal Federal, STF. O movimento ganhou força após o presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, senador do PSD, apresentar uma proposta de emenda à Constituição, PEC, para criminalizar qualquer porte ou posse de droga no momento em que o STF se destaca nas mídias com a tendência de liberar o entorpecente. Parlamentares também podem apresentar projetos anti-aborto, uma vez que a presidente do Supremo, ministra Rosa Weber, liberou para julgamento a ação de 2017 do PSOL, que pode descriminalizar a retirada do feto em gestantes com até 3 meses de gravidez. Começa a Primavera Brasileira, a estação do ano da Primavera Brasileira 2023, começou no dia 23 de setembro, às 3h50. Na nova estação, há a possibilidade do fenômeno El Niño atuar fortemente no regime de chuvas
e temperaturas. O aumento da média de chuvas e de temperaturas é previsto pelo Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, para as regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. No Norte e Nordeste, o calor também será mais intenso do que 2022 e a seca mais frequente. O novo período se caracteriza pelo aumento das temperaturas e mais chuvas em relação ao inverno nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste e menos chuvas no Norte e Nordeste do Brasil. O florescimento das plantas é outra característica marcante da estação. O El Niño é o aquecimento das águas do Oceano Pacífico na altura do Equador, que altera o clima principalmente na América do Sul. Ives Gandra diz que não há golpe sem armas e sem tiros. O jurista e professor universitário Ives Gandra Martins, do alto de seus 88 anos de idade, disse que o voto do ministro Cássio Nunes Marques foi o mais lúcido e imparcial dentre os ministros do Supremo Tribunal Federal na questão envolvendo a invasão das sedes, dos três poderes. No dia 8 de janeiro de 2023, em Brasília, 3 invasores foram condenados pelo STF, recebendo penas de até 17 anos de prisão, sob a acusação, entre outras coisas, de tentativa de golpe de Estado, divergindo de Cássio. Martins afirmou nunca ter visto golpe sem tanques, sem armas, sem fuzis e sem tiros. E disse também que teria que ser averiguada a possível omissão das autoridades que estão aí, autoridades petistas, e por que vídeos foram apagados. No seu entendimento, a condenação dos réus deveria ter sido por baderna. Então ele concorda com condenação, mas como baderneiros. Os réus seriam baderneiros, pois eram pessoas que queriam protestar como cidadãos e se excederam. Ele defendeu ainda a harmonia e separação dos poderes, o que não estaria acontecendo. Olha, ele é muito lúcido, muito calmo, muito tranquilo, muito catedrático. Eles deveriam ouvir esse professor e jurista. Todos os juízes deveriam ouvi-lo. Ministério Público de São Paulo entra com ação contra a anulação da Lava Jato. O Ministério Público de São Paulo ingressou com ação no Supremo Tribunal Federal, STF, contra a medida do ministro Dias Toffoli, do STF, que no início de setembro resolveu anular ações promovidas pela Operação Lava Jato, que combateu duramente a corrupção no Brasil. O recurso foi apresentado a fim de tentar reverter a decisão de Toffoli, que antes de ser ministro foi advogado do PT, um dos partidos condenados por ilicitudes. O documento do MP diz que foram usadas provas obtidas no acordo em ações que envolvem a empreiteira Odebrecht e destaca o prejuízo que a anulação causa à sociedade brasileira. STF acaba com um marco temporal por 9 votos a 2. O Supremo Tribunal Federal, STF, acabou com o marco temporal das terras indígenas. Decisão que traz preocupações para a agricultura brasileira. Os ministros Cássio Nunes Marques e André Mendonça foram os únicos que votaram a favor do marco no fim das discussões no dia 21 de setembro de 2023. O marco temporal é uma tese jurídica pela qual os povos indígenas somente têm o direito às terras que ocupavam ou já disputavam em 5 de outubro de 1988, quando da promulgação da Constituição Brasileira. O presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, deputado federal Pedro Lupion, do Partido Popular do Paraná, do PP, afirmou que a decisão do STF poderá criar uma barbárie no campo, pois não há previsão de indenização para os produtores que perderam suas terras. Para os produtores que perderem suas terras.
Ele disse que, mesmo com a decisão do Supremo, buscará aprovar o projeto do marco temporal no Senado nos próximos dias. Garantiu que irá correr com a PEC na Câmara, a PEC no Senado, a fim de dar segurança jurídica aos produtores rurais. Bem, uma medida que os deputados têm que fazer um trabalho hercúleo, porque esperaram demais. Agricultores homenageados no Espírito Santo. O Dia do Agricultor foi comemorado em sessão solene na Assembleia Legislativa do Espírito Santo, a ALES, realizada pelo deputado estadual de Colatina, Lucas Polezi, do PL. Foram homenageados 20 pessoas com a medalha Roberto Kaustic e 10 com certificados. Polezi destacou que o setor agrícola respondeu no primeiro trimestre de 2023 pelo crescimento de 1,9% da economia do país, índice esse puxado pela maior alta do agronegócio nos últimos 27 anos. Enquanto muitos trabalham no ar-condicionado, disse Lucas Polezi, os homenageados trabalham no campo para colocar os alimentos na mesa de todos. Foi minha segunda sessão solene do ano, homenageando o setor, sendo a primeira em homenagem aos 50 anos da Embrapa e agora o Dia do Agricultor. Os deputados Coronel Wellington, do PTB, Calegari, do PL, Lucas Escaramuça, do Podemos e Zé Preto, do PL, também se pronunciaram no evento. Em nome dos homenageados, falou Luiz Carlos Bastianello, presidente da Coabriel Café, a maior cooperativa agrícola, com mais de 7.200 cooperados. Bastianello também ressaltou a importância do agronegócio para o país e citou que o PIB agropecuária representa 8% do PIB total do país. Entre os homenageados também estavam o secretário estadual de Agricultura e o diretor-presidente do INCAPER. Além dos deputados estaduais citados e de Bastianello, integraram a mesa de trabalho a primeira suplente do senador Magno Malta, do PL, Márcia Macedo, e o produtor rural e ex-vereador de Ibiraçu, José Nelson Scopel Perini, que leu uma poesia em homenagem aos que estavam presentes. Bem, aqui eu tenho uma informação sobre o Dia do Agricultor. Ele é celebrado em 28 de julho, data que marca a criação do Ministério da Agricultura em 1960. Agora vamos ver aqui os homenageados. Homenageados com a medalha Roberto Kaustic: Paulo Afonso Polezi, José Carlos Polezi, Antônio de Pádua Polezi, Robson Vanderlei Polezi, Ronaldo Francisco Polezi, Paulo Hipólito Ladislau, Luiz Carlos Bastianello, José Nelson Scopel Perini, Jorge Luiz Níquel, Antônio Calixto, Alvarino Contadini, Edilson Favarato, Enio Bergoli da Costa, Franco Fiorotti, Cleneumar Ribeiro Gomes, Valtair José Pizeta, Adilson Casotti Sanguini, Pedro Soares Rodrigues, José Antônio Silva Freitas, Pedro Soares Rodrigues. Homenageados com certificados: José Kleber Paganini, Abraão Rossal Machado, Mônica Ziviane Rossal, Manuel Elias Gasparini, Marcelo Marabotti Peteleco, Benício Batista Moreira, Lorindo Vruc, Esmeraldina de Moraes Camacho, João Luiz Casati, Bruno Subtil, José Antônio Silva Freitas. Estes foram, então, os homenageados. É importante nós passarmos essas informações até no sentido de dar uma força, um apoio ao setor do agronegócio. Atenção especial a você que acessa meus endereços telemáticos. Endereço geral, @PauloRobertoMaciel, Maciel 7919.
STF valida contribuição sindical, mas não é obrigatória, segundo especialistas. Olha, o Supremo Tribunal Federal, STF, votou pela validação da contribuição sindical e empregados poderão ter que pagar. Mas não é um ato obrigatório, segundo especialistas. Quando será a cobrança e qual o valor? Isso vai depender de cada categoria e de sua reunião para analisar a questão. A chamada contribuição ou cobrança assistencial, segundo uma especialista em direito trabalhista, é para dar mais força às organizações sindicais. A reforma trabalhista de 2017 acabou com o imposto sindical na época do presidente Michel Temer de 4 bilhões, gente, olha só, 4 bilhões, os sindicatos passaram a receber 100 milhões anualmente, que é uma quantia substancial também. Isso após a não obrigatoriedade do pagamento do imposto. Por isso, o STF teria sido levado a mudanças de entendimento sobre o tema. E os sindicatos perdem adesões desde 2016. Os sindicatos perderam 5 milhões e 300 mil filiados no período de 10 anos. A redução teve grande impacto a partir de 2016. No ano de 2022, dos 99.600 ocupados no Brasil, dos 99 milhões e 600 mil ocupados do Brasil, atenção para esse dado, é importante a gente falar com mais tranquilidade. 96 milhões e 600 mil ocupados no Brasil, somente 9 milhões e 100 mil permaneciam associados às organizações sindicalistas. A informação é do IBGE. Projeto isenta idosos e deficientes de pagamento do estacionamento em Vitória. A Câmara Municipal de Vitória aprovou o projeto de lei de autoria da Prefeitura vitoriense, que suspende o pagamento da taxa de estacionamento rotativo para idosos, portadores de deficiência e autistas. Os beneficiados terão que adquirir o cartão no órgão público municipal da capital e afixá-lo no vidro retrovisor do veículo automotor. Inimaginável, inenarrável, indescritível, impensável, magnífica, estupefação. Assim, minha gente, é a imagem da parousia, a segunda vinda de Jesus e do terceiro céu. Nós não temos ideia de como vamos presenciar a parousia e nem como vamos ver o terceiro céu. Outra informação nas atualidades. A cultura do homoafetivismo se expande cada vez mais no Brasil e no mundo. É impressionante como se multiplica o número de novos homoeróticos, homolascivos. São incautos jovens, seduzidos pela forte apologia introduzida no mundo por muitas mídias. Será que o futuro da humanidade não estaria comprometido pela falta de casais heterossexuais? É bom pensar nisso. Olha, eu quero falar para vocês outra coisa. Há tempo para obrigações temporais, obrigações religiosas ou devoções e também diversões sociais. Há tempo para tudo nessa vida. Nós é que devemos priorizar esse tempo. Problemas existenciais, sentido da vida. Olha, a filosofia, o amor à sabedoria, é a compreensão da realidade pela razão. Narrar o que o filósofo percebe é outro trabalho. Um pintor pode fazer isso muito melhor do que o filósofo descrevendo. A filosofia é quase sempre uma tentativa frustrada de descrever a realidade. O filósofo passa a vida inteira tentando explicar isso para as pessoas, embora possa, de algum modo,
compreendê-la dentro de si. Essa é uma reflexão do canal do YouTube Brasil Paralelo, com uma conversa paralela. Sinais do primeiro mundo. É uma opinião que eu passo para vocês. Eu acredito que o Brasil já vive em clima de primeiro mundo. Observa-se isso pelo descarte de objetos de valor no lixo, pelo número de bazares e brechós com trajes e objetos de boa qualidade, pela recusa de trabalhos como o de catador de café, por exemplo. Muitos jovens recusam, pelo número de pessoas que têm carro ou motocicleta. Em muitas casas, a moto é o segundo veículo da família. Pelas compras por marca de produto e não pelo preço mais baixo, pela ausência de pesquisa de preços por consumidores, pelas luminárias com lâmpadas acesas o dia inteiro. Já observou isso no Brasil? Tem muitos municípios em que você observa no poste durante o dia e a lâmpada está ligada. Por tanto dinheiro que vai para a educação, saúde, esporte, cultura. O governo federal envia muitos recursos para os estados e municípios. É uma dinheirama que, se bem aplicado esse recurso, já nos daria uma situação muito melhor. Também observa-se que o Brasil vive em clima de primeiro mundo pelo crescimento do número de homoafetivos, algo comum desde o século passado lá na Europa, por exemplo, berço do primeiro mundo, pelo crescimento do número de dependentes químicos e sua relativização, e o intenso tráfico de drogas, coisas comuns também em países do primeiro mundo. Agora, existem também sinais positivos, fatos positivos, e eu fiz aqui uma constatação que eu passo para vocês. Se observarmos atentamente as benesses existentes para as camadas pauperizadas da sociedade brasileira, não há muito o que reclamar. Tem isenção de taxa do Enem, por exemplo, para os pauperizados, os mais empobrecidos. Vacinas antigripais e outras gratuitas, entre muitas também distribuídas pelo governo federal. Ao Auxílio Brasil agora de R$600 no mínimo, auxílio gás, gratuidade para idosos viajarem em ônibus, seguro-desemprego pago durante meses, BPC, benefício de prestação continuada, há ainda restituição do imposto de renda, indenização por conta de rompimento de barragem feita por uma mineradora, centros POP para os brasileiros que vivem nas ruas, os chamados em situação de rua, os andarilhos. Tem merenda escolar propiciada pelo Ministério da Educação e Cultura, o MEC, cestas básicas distribuídas por governos e instituições privadas, inclusive igrejas. Não há desabastecimento no Brasil. Há distribuição de sacolas em estabelecimentos supermercadistas para embalar as mercadorias. Essas sacolas, entregues gratuitamente, podem ser usadas para o descarte do lixo domiciliar. Há verbas para grupos de afrodescendentes, para grupos homoafetivos, para capacitações de estudantes e professores, muito dinheiro federal para escolas de todo o país, muito dinheiro distribuído para a saúde pública. Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo para todos vocês.
Shalom, a paz.